Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Aqui, Vitor Machado. Hoje, então, sábado, 16 de novembro. Sábado, 16 de novembro é dia de Lovecraft. Lovecraft Projeto 2.0. Vocês todos sabem aqui, a não ser quem é novo, que está passando aqui pela primeira vez, que o ano passado a gente narrou toda a obra do H.P. Lovecraft, está aqui na playlist, a obra completa dele. E esse ano a gente enveredou pelo caminho do projeto 2.0, que são obras compartilhadas, Lovecraft e outros autores, e obras do Círculo Lovecraft. Já que estamos falando, só lembrando, para quem é novo também, que nas quartas-feiras tem interlúdio de horror, ou seja, os grandes clássicos do horror, em toda quarta-feira, como foi quarta-feira passada com a segunda aventura do detetive do oculto Thomas Karnak, criação de Hodgson. Tem também playlist aqui para vocês olharem, né? Então, já que estamos falando disso aí tudo, vamos logo dar o like aqui, por favor, porque antes que vocês esqueçam, né? É algo que não custa nada e que ajuda bastante o canal. Então, por favor, aquele like para dar aquela força. Mas então, hoje é mais uma obra compartilhada. Vocês lembram do sábado passado? A gente narrou 4 horas, né? 4 horas, que foi uma história de horror, uma vingança sobrenatural acontecida durante uma madrugada lá, que foi uma obra compartilhada entre Lovecraft e a que viria 2 anos depois de escrita essa obra, ser a esposa dele, a Sonia Green. E uma das colaborações que aparentemente com pouca participação do Lovecraft. Hoje é outra obra compartilhada, marido e mulher, ou que seriam marido e mulher, né? Também escrito no mesmo ano de 22, quando eles ainda estavam se conhecendo, e que foi publicada logo em seguida, no ano seguinte, em novembro, se não me engano, novembro de 2023, na nossa amada Weird Tales. Que conto é esse? É o Horror em Martins Beach. O Horror em Martins Beach é possivelmente... A Sonia Green não era uma escritora, né? Mas ela é bem lembrada, ela é principalmente lembrada por ter sido esposa do Lovecraft, eles ficaram casados por um tempinho. Todo esse imbróglio aí do casamento deles, vocês podem olhar lá nas playlists, nas narrativas do início da carreira dele, mais ou menos nessa época, 22, é fácil, basta vocês entrarem aqui na playlist Lovecraft e vão procurar lá os contos da época, onde a gente menciona os detalhes desse casamento aí, que acabou se desfazendo, né? Apesar que a amizade deles nunca se desfez. Eles resolveram se separar por 1000 razões, mas eles continuaram, ela continua sempre assim, eles foram amigos até ele morreu, e ela continuou guardando boas lembranças dele, escreveu depois um livro sobre a vida com ele, né? E é justamente nesse livro aí, que ela fala sobre a vida em comum dela com ele, que ela menciona essa obra aí, esse Horror em Martins Beach. Ela conta, revela aí, primeiro, aonde seria Martins Beach, porque se vocês forem pesquisar no todo-poderoso Google, vão encontrar que existe uma praia chamada Martins Beach. Porém, não tem nada a ver com a história, porque Martins Beach é na Califórnia, lá na costa oeste. Nada tem a ver. O Lovecraft jamais botou o pé no Pacífico e na costa oeste. E a Sonia Green não lembra, eu creio que também não. Então é só uma coincidência. Aí há uma grande especulação entre os biógrafos e os analistas da obra do Lovecraft, aonde seria esse tal Martins Beach. Mais ou menos onde é fácil, porque no conto é narrado lá o que acontece próximo a uma cidade chamada Gloucester, escreve Gloucester, né? Gloucester é em Massachusetts, é um porto
que ele tem uma longa história de pesca à baleia, de pesca em geral, né? Para lá afluíram muitos portugueses. Lá tem uma estátua no porto de Gloucester, se eu estive lá, onde tem uma estátua dedicada aos pescadores portugueses, é bem bacana. Então Gloucester é de lá. Por 1000 menções que tem no conto, fica claro que Martins Beach, que é ficcional, nada tem a ver com a Martins Beach da Califórnia, a Martins Beach do conto, onde tem o tal horror, ela é uma praia, é um resort de praia luxuoso, para ricos, dá-se a entender isso na história, ali próximo a Gloucester, porque aí quando vocês vão ver na narrativa, não precisamos descer muito a detalhe, na narrativa fica claro que essa Martins Beach é próxima de Gloucester. E no livro, a Sonia Green comenta de um lugar que esse é o real, chamado Magnolia, é uma praia, um resort realmente também, e que eles dois, ela e ele, quando ainda estavam namorando, eles caminhavam por lá, né, iam passear lá em Magnolia. E ela chega a dizer que eles acharam aquela área, que papo de namorado estranho, que seria um lugar ótimo para escrever uma história de terror. Veja que eles tinham muito em comum, né? E acabou que escreveram mesmo. Só que essa história, ao contrário da 4 Horas, que é quase tudo dela e pouquíssimo do Lovecraft, é dito que ele tem uma participação maior que a dela. Então esse texto aí é muito mais... Eu acho que a ideia, a história é a seguinte: com base naquelas lembranças dos passeios, né, em Magnolia, e como os dois chegaram à conclusão que aquilo era uma ambientação interessante para um conto de horror, ela veio a escrever esse conto logo na mesma época, antes de se casarem também. E o Lovecraft pegou o conto e reescreveu aquela anotação preliminar dela e transformou num conto. Um conto interessante, para mim que gosto do assunto, né? Criptídeos, né? Aqueles seres supostamente lendários, né? Tipo Pé Grande e tal. Esse é um conto do Lovecraft que se pode dizer que ele lida com criptídeos, o tal horror em Martins Beach vem a ser um monstro marinho. Isso não é spoiler, porque fica claro logo no início. Então já falamos aí desse entorno. Uma coisa interessante, ela também comenta nas memórias dela, que quando eles estavam conversando sobre a possibilidade de escrever um conto baseado num cenário de um resort de praia, que ele pegou, escreveu e começou a falar uma frase que não tem no conto, e ela ficou tão empolgada com aquela escrita dele que ela correu, abraçou ele e deu um beijo, que foi o primeiro beijo deles. Isso é interessante, é raro aparecer menções dessa natureza em qualquer análise a respeito do Lovecraft, né? Mas o cara era uma pessoa, um ser humano, aparentemente. Então esse detalhe aí do primeiro beijo da Sonia Green e do Lovecraft, ele aconteceu por causa do horror em Martins Beach, totalmente romântico, inspirado pelo monstro marinho. Mas é assim que as coisas acontecem, né? Muito bem, então já falamos sobre esses aspectos do relacionamento deles, e o conto em si é um conto até bem simples, mas vocês vão gostar, entender? É totalmente Lovecraftiano, até porque foi escrito mesmo pelo Lovecraft, a maior parte dele pelo menos. Então vamos lá, vamos ver se vocês gostam do que é o horror em Martins Beach, ou seja, em Magnolia, em Massachusetts. Um grande abraço para todo mundo, saudações, fiquem bem e curtam. Horror em Martins Beach, Sonia Green, H.P. Lovecraft. O Horror em Martins Beach, H.P. Lovecraft, em parceria com Sonia H. Green. 1922, publicada originalmente na Weird Tales no número de novembro de 1923. Eu nunca ouvi uma explicação, mesmo aproximadamente adequada, sobre o horror na Martins Beach. Apesar do grande número de testemunhas, nenhum dos relatos coincide, e os depoimentos colhidos pelas autoridades locais contêm as mais impressionantes discrepâncias.
Talvez esta falta de clareza seja natural em vista da característica até então jamais vista do próprio horror, o quase paralítico terror de todos que o vimos e os esforços feitos pelo elegante Wavecrest Inn para abafá-lo após a publicidade criada pelo artigo do professor Ahern. São os poderes hipnóticos restritos à humanidade conhecida? Contra todos esses obstáculos, estou lutando para apresentar uma versão coerente, pois eu testemunhei a repulsiva ocorrência e acredito que ela deve ser conhecida tendo em vista as revoltantes possibilidades que sugere. A Martins Beach é novamente popular como local de banho, mas tremo ao pensar nisso. De fato, não posso de forma alguma olhar para o oceano sem tremer. Destino nem sempre desprovido do sentido de drama e clímax. Por isso, o terrível acontecimento de 8 de agosto de 1922 se seguiu rapidamente a um período de agradável excitamento de menor proporção, cheio de positiva surpresa na Martins Beach. Em 17 de maio, a tripulação do barco de pesca Alma de Gloucester, sob o capitão James P. Horn, matou, após uma batalha de quase 40 horas, um monstro marinho cujo tamanho e aspecto produziram a maior agitação possível nos círculos científicos e fez certos naturalistas de Boston tomar todas as precauções para sua preservação taxidérmica. O alvo tinha cerca de 15 metros de comprimento, de formato aproximadamente cilíndrico e cerca de 3 metros de diâmetro. Era, sem sombra de dúvida, um peixe branqueado de uma das grandes subdivisões, mas com certas modificações curiosas, tais como pernas dianteiras rudimentares e pés com 6 dedos no lugar das nadadeiras peitorais, os quais provocaram as mais amplas especulações. Sua boca extraordinária, sua pele grossa e escamosa e seu olho profundo e único eram assombros apenas pouco menos singulares do que suas dimensões colossais. E quando os naturalistas o definiram como um organismo infante, que não poderia ter sido chocado há mais que uns poucos dias, o interesse público se elevou a níveis extraordinários. Captain Horn, com típica astúcia yankee, obteve um barco grande o suficiente para conter o objeto em seu casco e organizou uma exibição de seu prêmio. Com cuidadosa carpintaria, ele preparou o equivalente de um excelente museu marinho e, navegando para o sul, para a rica região de recreação da Martins Beach, ancorou no pier do hotel e colheu uma safra de entradas. A intrínseca fantasticidade do objeto e a importância que ele claramente possuía na opinião de muitos visitantes científicos de perto e de longe se combinaram para torná-lo a sensação da temporada. Que era absolutamente único a um grau cientificamente revolucionário, era bem compreendido. Os naturalistas haviam mostrado claramente que era radicalmente diferente dos similarmente imensos peixes capturados na costa da Flórida, que, mesmo obviamente sendo um habitante das mais incríveis profundezas, talvez centenas de metros, seu cérebro e principais órgãos indicavam um desenvolvimento surpreendentemente vasto e fora de proporção com qualquer coisa até então associada com o grupo dos peixes. Na manhã de 20 de julho, a sensação foi ampliada pela perda do navio e seu estranho tesouro. Na tempestade da noite anterior, ele partiu suas amarras e sumiu para sempre da vista do homem, carregando consigo o vigia que havia dormido a bordo apesar do tempo ameaçador. O capitão Horn, apoiado por amplos interesses científicos e auxiliado por um grande número de barcos de pesca de Gloucester, fez uma extensa e exaustiva busca, mas sem resultados, além de incitar interesse e discussão. Em 7 de agosto, a esperança foi abandonada e o capitão Horn retornou para Wavecrest Inn para finalizar seus negócios na Martins Beach e deliberar com certos cientistas que ali permaneceram. O horror chegou em 8 de agosto. Era crepúsculo, quando gaivotas cinzentas dardejavam baixo sobre a praia e uma lua nascente começou a fazer um caminho brilhante nas águas. É importante relembrar a cena, pois cada impressão conta. Na praia estavam várias pessoas caminhando e alguns banhistas tardios, grupos da distante colônia de chalés que se erguia modestamente em uma colina verdejante ao norte.
ou da adjacente Inn, situada no topo do penhasco, cujas imponentes torres proclamavam sua dedicação à riqueza e à suntuosidade. Confortavelmente dentro do limite visual estava outro grupo de espectadores, os frequentadores da varanda com teto alto e iluminada por uma lanterna da Inn, que pareciam estar aproveitando a música dançante do suntuoso salão interno de danças. Estes espectadores, que incluíam o capitão Orne e seu grupo de conferencistas científicos, se uniram ao grupo da praia antes do horror ter progredido muito, assim como muitos outros da Inn. Certamente não havia falta de testemunhas, apesar de suas histórias serem confusas devido ao medo e à dúvida quanto ao que viram. Não há registro exato do momento onde a coisa começou, embora a maioria diga que a lua completamente redonda estava a cerca de 1 pé acima dos vapores baixios do horizonte. Eles mencionam a lua porque o que eles viram pareceu sutilmente conectada com ela, uma espécie de dissimulada, deliberada e ameaçadora ondulação que partiu do horizonte distante junto com a luminosa trilha de raios da lua refletidos, mas que pareceu arrefecer antes de alcançar a praia. Muitos não notaram esta ondulação até serem relembrados por eventos posteriores, mas ela parece ter sido bastante destacada, diferindo em altura e movimento das ondas normais ao redor dela. Algumas a chamaram de enganadora e calculada, e quando ela se desfez habilmente nos recifes negros ao longe, repentinamente veio jorrando das brilhantes linhas da água do mar um grito de morte, um rugido de angústia e desespero que provocaram comiseração mesmo quando apenas imitado. Os primeiros a responder ao grito foram os 2 salva-vidas que estavam em serviço. Uns tipos vigorosos em trajes de banho brancos, com suas ocupações escritas em grandes letras vermelhas cruzando o peito. Mesmo acostumados como eram ao trabalho do resgate e aos gritos dos que se afogavam, eles não identificaram nada de familiar no sobrenatural lamento. Mesmo assim, devido ao senso de dever treinado, eles ignoraram a estranheza e continuaram a seguir seu procedimento usual. Rapidamente pegando uma boia inflável, a qual, com seu rolo de corda, estava sempre à mão, um deles correu rapidamente pela praia até a cena onde a multidão se acumulava. Então, após girá-la para ganhar momento, ele lançou o disco oco na direção da qual o som havia vindo. Enquanto a boia desaparecia nas ondas, a multidão aguardava com curiosidade um sinal do desafortunado ser, cujo sofrimento havia sido tão grande, ávidos por ver o resgate feito pela massiva corda. Mas logo se percebeu que o resgate não seria um assunto rápido ou fácil, pois, puxando a corda o quanto podiam, os 2 musculosos salva-vidas não podiam mover o objeto no outro lado. Ao contrário, eles se depararam com o objeto puxando com força igual ou mesmo maior, no sentido exatamente oposto, até que em poucos segundos eles foram arrastados para dentro da água pelo estranho poder que havia se apossado do ofertado flutuador. Um deles, se recuperando, imediatamente pediu ajuda para a multidão na praia, para quem atirou o restante do rolo de corda. E rapidamente os salva-vidas estavam auxiliados por todos os homens mais vigorosos, dentre os quais o capitão Orne era o primeiro. Mais de uma dúzia de fortes mãos estavam então puxando vigorosamente a sólida linha, mas ainda sem qualquer resultado. Quanto mais vigorosamente puxavam, a estranha força na outra ponta puxava com ainda mais vigor, e uma vez que nenhum dos lados relaxava por nenhum instante, a corda se tornou rígida como aço com a enorme tensão. Os empenhados participantes, assim como os espectadores, estavam a este tempo consumidos pela curiosidade sobre a força no mar. A ideia de que era um homem se afogando há muito havia sido descartada, e sugestões de baleias, submarinos, monstros e demônios agora circulavam livremente. Onde inicialmente a compaixão havia levado os resgatantes, agora o assombro os mantinha na tarefa, e eles puxavam com feroz determinação para descobrir o mistério. Tendo finalmente sido decidido que uma baleia devia ter engolido a boia inflável, o capitão Orne, sendo um líder natural, gritou para aqueles na praia que um barco deveria ser obtido para a aproximação, arpoar e trazer à terra o invisível Leviatã.
Vários homens imediatamente se prepararam para se dispersarem em busca de uma embarcação apropriada, enquanto outros foram substituir o capitão na corda tensionada, uma vez que o lugar do mesmo logicamente era com qualquer tripulação que pudesse vir a ser formada. A ideia do capitão da situação era bastante ampla e de forma alguma limitada a baleias, uma vez que ele teve que lidar com um monstro muito mais estranho. Ele se perguntava quais seriam os atos e manifestações de um adulto da espécie da qual a criatura de 15 metros tinha sido o menor dos infantes. E então se passou com chocante rapidez o fato crucial que mudou toda a cena de assombro para horror e paralisou de terror o grupo reunido de esforçados puxadores e observadores. O capitão Horn, se preparando para abandonar seu posto na corda, descobriu suas mãos presas no lugar por uma força inexplicável e rapidamente ele percebeu que estava incapaz de largar a corda. Sua desafortunada situação foi instantaneamente percebida e assim que cada um de seus companheiros testou sua própria situação, a mesma condição foi encontrada. O fato não podia ser negado. Cada um dos puxadores estava irresistivelmente preso em alguma misteriosa subjeção à linha fibrosa que estava lentamente, repulsivamente e implacavelmente os puxando para o mar. Um horror silencioso se seguiu, um horror no qual os espectadores estavam petrificados a completa inação e caos mental. Suas completas desmoralizações estão refletidas nos relatos conflitantes que eles dão e nas embaraçadas desculpas que dão para suas aparentemente insensíveis inércias. Eu era um deles, e sei. Mesmo os puxadores, após alguns poucos gritos frenéticos e gemidos fúteis, sucumbiram à paralisante influência e se mantiveram silenciosos e fatalistas em face aos poderes desconhecidos. Lá permaneceram sob o pálido luar, cegamente puxando contra um terrível destino espectral e sacudindo monotonamente para frente e para trás, enquanto a água subia inicialmente para seus joelhos e depois para seus quadris. A lua se ocultou parcialmente atrás de uma nuvem, e na meia-luz a linha de homens sacudindo lembrava uma centopeia sinistra e gigantesca, se contorcendo nas garras de uma morte terrível e rastejante. Mais e mais tensa a corda se tornou, enquanto a puxada em ambas as direções aumentava e os filamentos inchavam empapados nas ondas crescentes. Lentamente a maré avançou até que as areias até pouco populadas por crianças rindo e amantes sussurrantes estivessem engolidas pelo fluxo inexorável. O bando de observadores em pânico se movia abruptamente para trás quando a água subia acima de seus pés, enquanto a terrível linha de puxadores repulsivamente continuava a sacudir, meio submersa, e agora a uma distância substancial de sua audiência. O silêncio era completo. O público, tendo se amontoado em um local além do alcance da maré, observava em muda fascinação, sem oferecer uma palavra de conselho ou encorajamento, ou tentar qualquer tipo de assistência. Havia no ar um medo pesadélico, medo de males iminentes, tais como o mundo nunca antes tomara conhecimento. Minutos pareciam se alongar em horas, e aquela cobra humana de torsos se agitando ritmicamente continuava a ser vista acima da maré, que aumentava rapidamente. Ritmicamente ondulava, lentamente, horrivelmente, com a marca da fatalidade sobre ela. Nuvens mais densas agora passavam em frente à lua ascendente, e o caminho brilhante nas águas quase desaparecia. Bastante indistintamente se contorcia a linha serpentina de cabeças ondulantes, e de quando em quando a lívida face de uma das vítimas, olhando para trás, brilhando pálida na escuridão. Mais e mais rápido se acumulavam as nuvens, até que eventualmente suas raivosas fissuras lançaram abaixo línguas afiadas de uma chama febril. Trovões ressoaram suavemente de início, mas logo aumentando para uma intensidade ensurdecedora, enlouquecedora. Então veio um estrondo culminante, um choque cujas reverberações pareceram estremecer tanto terra quanto mar.
e em seu encalço uma tempestade cuja encharcante violência sobrepujou o mundo escurecido, como se o próprio céu se tivesse aberto para verter uma torrente vingativa. Os espectadores, agindo instintivamente apesar da ausência de um pensamento consciente e coerente, agora recuavam pelos degraus do penhasco, subindo para a varanda do hotel. Rumores haviam chegado aos hóspedes, de forma que os refugiados encontraram um estado de terror quase igual ao deles mesmos. Eu acho que umas poucas palavras aterrorizadas foram proferidas, mas não estou certo. Alguns que já estavam hospedados na Inn se retiraram aterrorizados para os seus quartos, enquanto outros permaneciam para observar as vítimas rapidamente se afogando, enquanto as cabeças flutuantes apareciam por sobre as ondas ascendentes durante os irregulares clarões dos raios. Eu lembro pensar sobre essas cabeças e os protuberantes olhos que deveriam conter, olhos que bem poderiam refletir todo o terror, pânico e delírio de um universo maligno. Toda tristeza, pecado e miséria, as abomináveis esperanças e desejos irrealizados, medo, repugnância e angústia das eras desde o começo dos tempos. Olhos iluminados com dor, capaz de romper almas, originada de infernos eternamente em chamas. E quando eu olhei além das cabeças, minha imaginação conjurou ainda outro olho, um olho único, igualmente iluminado, mas com um propósito tão revoltante para meu cérebro que a visão logo passou. Presa nas garras de um torno mecânico invisível, a linha dos condenados se arrastava, seus gritos silenciosos e orações não ditas ouvidos apenas pelos demônios das ondas negras e pelo vento noturno. Então irrompeu do céu enfurecido tal cataclismo louco de sons satânicos que mesmo o estrondo precedente pareceu diminuído. Em meio a um brilho cegante de fogo descendente, a voz do céu ressoou com as blasfêmias do inferno, e a agonia unida de todos os condenados do inferno reverberou em um apocalíptico carrilhão rompe-mundo de ciclópico alarido. Foi o fim da tempestade, pois com impressionante rapidez a chuva cessou, e a lua, mais uma vez, lançou seus raios pálidos em um mar estranhamente silenciado. Não havia mais uma linha de cabeças flutuantes. As águas estavam calmas e vazias, e agitadas apenas pelas mitigantes ondulações do que parecia ter sido um rodamuinho distante no caminho da luz do luar, de onde o estranho grito veio pela primeira vez. Mas enquanto eu olhava ao longo da traiçoeira via de brilho prateado, com a imaginação em frenesi e sentidos superexcitados, então gotejou em meus ouvidos, provindo de alguma vastidão abismal submersa, os débeis e sinistros ecos de uma gargalhada. Fim.